Então vamos lá, pessoal, vamos começar mais um webinar. Esse aqui vai ser rapidinho, um webinar bem dedicado à parte técnica, né? Vamos hoje direto ao assunto. Lá no começo do ano, né, pessoal, a gente lançou o firmware V3 junto com o CPS V3 e a gente abordou lá os principais temas, né, as principais novidades de fato, né, que, que a gente lançou ali. Então a gente deu muito ênfase em alguns itens, só que ficaram alguns itens para trás, tá? Exatamente. E conforme foi passando o tempo, a gente foi dando alguns auxílios para vocês, dando alguns suportes, né? E a gente percebeu que muitos não conhecem todas as funcionalidades novas da função V3. Quando a gente lançou a função V3, pessoal, vocês devem se recordar, quem não teve a oportunidade de ver, entra lá no YouTube, entra no site da Hytera, dá uma olhadinha lá no material no webinar. A gente deu muita ênfase que teriam muitas novidades, né? E de fato houveram. Só que eu acho que a galera não pegou o tamanho dessa grande novidade, né? Porque a gente falou muito de alguns pontos ali e acabou não entrando, vamos, entre aspas, aqui no pelo do ovo, né? Como a gente costuma dizer. De fato, vamos mostrar agora todas as novidades que de fato tem ali no CPS. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, pessoal, para me orientar. Então vamos lá, vamos começar aqui as novidades do CPS V3, focado no HP5, tá, pessoal? Mas né, HP6 e HP7 seguem também aqui, tá? É que eu usei a máscara aqui do HP5 justamente por ser o nosso rádio aí mais comercializado até o momento. Vamos lá. Então vamos lá, revisão do firmware V3, vamos ver as principais novidades, né, que a gente já comentou, e vamos ver aí outras novidades aí ao qual nem todo mundo pegou ou vai ficar sabendo agora. Vamos lá, revisão do firmware V3. Primeiro item, pessoal, então a gente teve aquela mudança já no display do rádio, né? Então os rádios com display HP786, o HP686, tá? E até mesmo o HP566, né? Tiveram algumas novidades lá, né? Então, a primeira coisa lá, adicionar na exibição do alias, né? Logo no display você pode adicionar o alias do seu rádio. Teve a exibição de data e hora, né? Então a gente passou a ter data e hora junto aqui. Então vários usuários pediram essa funcionalidade. Talvez para nós, né, tecnicamente, não seja uma coisa tão atrativa ou um negócio assim tão vistoso, mas para o usuário final, pessoal, ter data e hora no relógio é fundamental. Tá? Recentemente eu visitei uma indústria com um parceiro e lá o pessoal não podia entrar nem com relógio nem com celular, para vocês terem ideia. Ou seja, o cara só sabe da hora consultando o próprio rádio, tá? Então é uma funcionalidade muito importante para vários usuários finais. Então dá uma olhada nos seus clientes aí, pessoal. Se vocês não têm usuários que onde ele trabalha, ele tem que tirar o relógio ou tem que deixar o relógio o celular num canto ali, porque não pode entrar por algum motivo, seja por ser área classificada, seja por algum outro motivo ali específico, tá? E aí essa funcionalidade vai cair como uma luva para eles ali, tá? Outro item que mudou, quando o rádio estiver em home, né, na segunda linha vai exibir o contato. Ou seja, quando a gente estava em home antes, você está fazendo o P-Site Connect, né, daí você migra de um lado para o outro ali, o seu rádio migra do site 1 para o site 2. Quando alguém te chamava, né, você via ali o site te chamando, né, então, sei lá, repetidora tal, né, ou o nome do grupo que te chamava. Então, você não tinha o contato ali de quem estava te chamando. Agora, quando você estiver em home, na segunda linha, se você quiser, pode exibir o contato exatamente do qual está te chamando. Então, isso aqui, para quem tem sistema IP-Site, vários sites, né, também vai fazer bastante diferença para o usuário. Outra funcionalidade bacana que tem também é esse S, né? Agora nos canais que tem o scan. Então, se tiver esse S grandão aqui na frente, pessoal, quer dizer que aquele canal está sendo escaneado, né? Ou seja, ele escaneia, está escaneando. Então, tem uma lista de scan ativada naquele canal ali. Deixa eu voltar para o meu chat ali, pessoal, que eu acho que tem uma galera. Às vezes tá tudo livre, tá, pessoal? Os nossos acessos, nosso convite, ele é livre, mas às vezes ele trava ali, fica uma galera tentando entrar na sala. Eu não sei porque, eu vou pedir pro Leandro dar uma olhada depois, mas geralmente a gente deixa livre isso aqui. Joia. E aí, deixa eu botar aqui com o mouse, joia. Aí você tem esse S aqui na tela, pessoal, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta boa aqui, ó. A hora e a data, quando resetado, quando a bateria é retirada por um período longo, se reseta, né? Quanto tempo, se ele vai durar por longos períodos? Tá, entendi a pergunta, tá. Não vai resetar de imediato, tá? O rádio vai segurar
esse dia, data e hora por um tempo, tá? Mas eu não sei quanto tempo que ele segura, tá? Eu acho que essa seria a pergunta correta, né? Quanto tempo que, após você desligar o rádio, tirar a bateria do rádio, quanto tempo que ele segura essa data e hora, tá? Eu vou até tomar nota aqui, é uma pergunta muito boa, tá? Eu de fato não tenho esse tempo aqui, mas ele segura por um período, isso certeza, mas o período exato eu não sei dizer. Boa pergunta, Alexandre. Então vamos seguir em frente aqui. E eu acho que essa com certeza foi a maior modificação, né, pessoal? Que é o HP606 e HP706, né? No display do rádio a gente tinha lá C1, C2, C3, ou seja, você não sabia qual era o canal de fato, né? E aí após a atualização do firmware V3, a gente passa a ter o alias ali com 14 caracteres, né? Com 14 letras, né? Essa com certeza foi um dos pedidos aí que a gente mais apanhou ao longo de todos os anos aí. Desculpa, de vocês aí, com essa solicitação. E de fato não fazia sentido ali um rádio com display reduzido. Mostrava, inclusive, na inicialização o nome da Hytera e tal. E você não tinha acesso ao alias ali, né? Então, após essa atualização de firma, você passou a ter o alias ali disponível para poder colocar nos rádios ali com display reduzido, tá? Então, melhorou bastante. Essa, com certeza, foi uma das funcionalidades mais pedidas por todos vocês ao longo de anos. Pessoal, então, toda vez que tiver alguma demanda, alguma coisa, pode até demorar, tá? Mas a gente coloca na lista, tá? Vai pedindo, vai solicitando, toda vez que tenha uma tabelinha que eles mandam pra gente, né? Funcionalidades novas, aprimoramentos, a gente sempre tá colocando, tá sempre pedindo, tá? Então não deixem de contribuir, tá? Não deixem de enviar suas observações, não deixem de enviar as suas solicitações. Obviamente, pessoal, tudo dentro de um contexto plausível, tá? Às vezes, vou dar um exemplo que a gente recebeu uma vez, XPT para BP5, pessoal. Não vai rolar, obviamente, né? Tem limitação de hardware, entre outras funcionalidades que, óbvio, são limitações do próprio hardware do produto. Mas se for uma coisa factível, tecnicamente possível, tá? Mandem para a gente essas sugestões, essas solicitações, que a gente vai sempre colocando na lista, e conforme vai passando o tempo, a Hytera vai avaliando e vai colocando no roadmap, pessoal, tá? Então vocês viram que na função V3 apareceu várias funcionalidades que provavelmente muitos de vocês pediram para a gente, tá? E a gente foi colocando X vezes nas solicitações e uma hora veio, tá bom? Então, a gente agradece as solicitações e continue enviando. Legal? Vamos lá, vamos seguir em frente aqui, pessoal. Depois a gente teve também a compatibilidade do CPS, né? Isso aqui também foi muito pedido, né? Agora o CPS novo, a partir do V3, né? Todos os CPS V3, eles suportam a série H, né? Ou seja, HP5, 6, 7, HM6, HM7, HR, né? Mais os nossos rádios legados. Quem são os rádios legados que ele suporta, pessoal? A série PD5, PD7, PD9, X1, MD7 e RD986 e a RD986S também, né? Então a compatibilidade aí. Então a gente não precisa ter aquele CPS V9 mais o CPS V3, tá? Então você tendo o CPS V3, você já consegue ler aí as duas séries, a série antiga e a série nova. Aprimoramento do driver para o Windows 11. Rapaz, esse aqui nós tivemos muito problema também. Esse, com certeza, foi um dos aprimoramentos aí que a gente mais gostou. Inclusive, o driver está aqui embaixo, tá, pessoal? A gente agora tem dois drivers, tá? Na verdade, três. Tem o 2.0, que é bem antigo, inicial. Aí depois a gente tem o segundo driver, que ele funciona até o Windows 10. E saiu esse outro driver, que ele é dedicado ali para o Windows 11, tá, pessoal? Então, se você tem o Windows 11, tem que usar esse driver aqui, tá? Então, eu vejo muita gente que, inclusive, usa o CPS, né, o mais antigo, e aí você tem que desinstalar o driver e instalar esse driver aqui, tá, pessoal? Inclusive, é um troubleshooting isso aí, tá? Você tá usando alguma versão do CPS antiga, de repente, para dar um reset, ou por causa de alguma máscara antiga e você não fez o upgrade do code plug, tá? Você tem que instalar a versão lá do CPS que você está instalando, né? Enfim, e desinstala só o driver do computador. E aí você instala esse driver aqui, se você estiver usando com Windows 11. Aí vai rolar, tá bom? O que mais que a gente teve de novidade aqui? Gravação de rádios de bandas de frequências diferentes, só que do mesmo modelo. Ou seja, tenho lá um HP5 de U, um HP5 de V. Quero aproveitar a programação, porque tem muito contato, tem muito grupo, eu fiz um monte de coisa ali, eu queria aproveitar, dá para fazer, tá? Desde que sejam modelos iguais, tá? Ou seja, tem que ser o mesmo modelo, HP5, HP5, HP6, HP6 e assim sucessivamente.
compatibilidade do template. Modelos de versão inferior podem ser gravados em terminais de versão superior. A gente também teve muito esse problema, também foi uma reclamação muito recorrente de vocês, onde vocês tinham um code plug mais antigo, né? Vamos colocar aqui um V1 e o outro V3. Vamos supor que esse code plug tinha um monte de coisa também. Se você fosse sobrescrever num rádio, você acabou de pegar o rádio lá no distribuidor, ele já veio com o V3, por exemplo. Você fosse querer gravar por cima, ele não ia aceitar. Você teria que dar o upgrade ali naquele firmware, né? Naquele code plug, para depois conseguir clonar, conseguir gravar. Então agora você consegue gravar mesmo com o code plug antigo, pessoal. Tá bom? Deixa eu ir aqui pro chat, pessoal. Deixa eu ver. Tem chegando perguntas aqui. O Kata já sempre liso rápido no gatilho aqui, ó. A pergunta aqui, ó. Esse 85 lá da bateria é a porcentagem da bateria. Tá. A gente ia chegar nesse item aqui, mas a pergunta veio antes, né? Uma das atualizações, pessoal, é que agora tem a possibilidade de exibir a porcentagem da bateria no canto superior direito ali, igualzinho o celular, né? Então, antes só aparecia ali as barrinhas, né? Aquela caixinha da bateria. Agora tem até a porcentagem da bateria ali. Então, muito bom ali essa atualização. Valeu, Cata. Então vamos seguir em frente aqui. Essa com certeza foi a funcionalidade que mais chamou a atenção no firmware V3 lá atrás, né? Que é a conexão IP do repetidor com o rádio móvel, né? Ou seja, IP Site Connect compatível com IP Transit, né? Então a gente passou a ter o melhor dos dois mundos, pessoal. Com esse desenho de rede aqui, você consegue atender qualquer cliente, qualquer dificuldade que você tenha de área de cobertura, tá? Por quê? Porque você consegue resolver ou via RF ou via rede, ou seja, não tem obstáculo mais para você. Vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui. Então, primeiro eu tô aqui vamos imaginar aqui site 1, né? Do lado esquerdo aqui da sua tela, tá? E aí vamos colocar aqui no meio aqui, ó, que tem um morro aqui, tá? Então entre os rádios móveis tem uma barreira aqui. E aí eu não consigo fechar o link de rede, né? Não consegui fazer o meu IP site aqui. O que eu vou fazer? VRF vai. Ó que maravilha. Então lá do outro lado, no outro site, você vai colocar dois HM7, vai colocar duas antenas lá, você vai respeitar o espaçamento de 5 metros da polarização vertical, no mínimo, tá, pessoal? Por favor. E aí você vai colocar o rádio HM786 no slot 1, o rádio também HM786 no slot 2, tá? Ou seja, ambos ali na mesma frequência, só que cada um pegando um slot da repetidora. Vai linkar eles num switch e a partir daí, daquele ponto em diante, você consegue fazer um link de rede para outro site onde você tem avisado. Olha que maravilha. Você consegue transpor via RF e carregar via rede. Agora vamos fazer o exemplo contrário aqui. Vamos para o lado direito aqui da tela. Agora eu estou aqui nesse ponto aqui. Eu vou imaginar que isso aqui é um shopping, é um prédio comercial. Que legal. É um prédio comercial, você atende o prédio comercial todo, porém, todavia, entretanto, lá no, sei lá, no -3 não chega a comunicação. Ao invés de você espalhar a antena de RF ou colocar outra repetidora, olha que bacana. Você vai descer um cabo de rede até o estacionamento lá, sei lá, -3. E aí, obviamente, depende, né, pessoal? Eu vou colocar os dois slots como exemplo, mas de repente podia ser só um, tá? Você vai descer lá, vai colocar um outro switchzinho. Beleza. Você vai colocar dois rádios móveis lá também, espaçados. Vai abaixar a potência dos rádios móveis, porque não vai precisar lá de 50 watts, 40 watts, estacionamento, pouca potência já é o suficiente. Coloca duas anteninhas magnéticas próximas ali e pronto, pessoal. Olha só, o estacionamento está coberto por IP Site Connect. Olha que coisa linda. Os rádios portáteis que tiverem lá embaixo, eles transmitem o RF para esse rádio móvel e através de rede ele manda lá para a repetidora que retransmite o sinal para o prédio todo, pessoal. Olha que solução sensacional. Ou seja, a conexão IP Site Connect junto com a solução do IP Transit, você consegue transpor absolutamente qualquer área de cobertura. Ou seja, ou através de RF ou através de rede, com certeza você vai conseguir resolver o problema. Tá bom? Pessoal, então eu acho que até aqui essas foram as grandes novidades, né? Com certeza essas foram as novidades maiores, que a gente deu muito ênfase lá atrás, mostrou com detalhes, né? Agora vamos para a parte do webinar, né? Que é justamente aquelas funcionalidades que talvez nem todo mundo pegou, ou nem todo mundo sabia. Então vamos ver que funcionalidades são essas, quais são as funcionalidades. Obviamente algumas são mais vistosas, outras nem tanto. Então vamos lá. Então aqui, pessoal, vai ficar bem fácil de compreender, porque eu fiz um ponto a ponto, tá? Justamente colocando V2, ou seja, a última versão V2, tá? 2608009, tá? Justamente com o firmware V3.
Tá? Então a gente vai ter exatamente aqui a dimensão dessa atualização. Legal? Então, vamos lá. Primeira novidade aqui, pessoal, que nos mostra aqui, é a notificação de canal, né, ou de grupo aqui em inglês, logo na hora que o rádio liga, mas eu acho que isso aqui não chama muita atenção, até porque a gente faz anúncio de canal em português, né, a gente consegue editar, então não faz muito sentido, mas para quem quiser, está lá à disposição. Selecionar o vocoder, isso aqui, pessoal, vocoder de voz é o mais, tá? Standard. Essa também é uma funcionalidade que eu mexi, não faz sentido alterar, tá? No Brasil, na América Latina é o mais. Talvez essa funcionalidade ela tenha vindo aqui para, de repente, para atender aqui uma outra região. Deixa eu ver aqui, acho que saiu da tela aqui, pessoal, só um segundinho. Joia. Ao vivo é essas coisas, vamos lá. Então esses dois itens aqui, pessoal, não faz sentido mexer. Já os outros dois itens aqui de baixo, tá? Agora sim, tá? O primeiro Kata respondeu no chat, mas vamos lá. Battery Capacity Display, ou seja, a capacidade da bateria agora está lá no display, pessoal. Ou seja, você tem lá a porcentagem da bateria, pessoal, no display do rádio. Ou seja, igualzinho ao seu celular, né? Você tem lá a bateria 50%, 60%, 60 e poucos por cento, assim sucessivamente. Então o usuário consegue ver em porcentagem quanto que tem a bateria. Então, associando o tom lá de bateria baixa no rádio para anúncio, aí você coloca um volume bem alto, mas essa nova funcionalidade, pessoal, ou seja, vai dar muita certeza, muita precisão para o cliente, ou vai avisar bastante ali o cliente na questão da capacidade da bateria, tá? Então, importantíssimo esse item aqui, pessoal, para o usuário final, tá? E o item de baixo também, bastante importante, né? Over Temperature Power Off, ou seja, o rádio vai desligar quando ele exceder a temperatura, tá, pessoal? Nesse caso aqui, exceder a temperatura, deixa eu ver, 65 graus, pessoal. Tá? Ou seja, se a bateria passar dessa temperatura, o rádio vai desligar. Ou seja, imagina que de repente você pega aí, você sorteado e acaba tendo um problema com a bateria. O usuário, vamos supor, cena essa clássica, né? O usuário vai lá e larga o rádio, né? No console do carro ou no banco do carro. E aí vamos imaginar que está fazendo muito calor no dia, ou vamos imaginar a região centro-oeste, região norte e nordeste, que geralmente é muito mais quente aí que sul e sudeste. Então, para você deixar o rádio no carro lá e chegar a essa temperatura, é relativamente fácil, né? Então, isso aqui vai ser um item de segurança, pessoal. Olha que bacana. O rádio vai desligar, tá? Para não causar nenhum incidente, tá? Então, isso aqui é uma funcionalidade bem legal para caso você mantenha aí o rádio em algum local que pode acabar esquentando, né? Pode acabar sobreaquecendo, e aí o rádio desliga para justamente proteger aí o equipamento. Legal? Vamos seguir em frente aqui. O que mais que a gente tem de novidade aqui, ó? Pessoal, segue sempre a linha aqui que eu estou mostrando o caminho, né? Ó. Agora no settings, comparando aqui com o V2 e comparando aqui com o V3, o que mudou. Então, basicamente, pessoal, aqui a gente tem aqui Accessories Output Audio Limit Level, ou seja, eu consigo limitar, né, o nível de saída de áudio do meu conector de acessórios, né? Ou seja, normalmente acontece o contrário, né? Normalmente o cliente pede para aumentar, mas enfim. Aqui você vai conseguir limitar o ganho para, como a gente fala, não estourar o áudio, né? Ou seja, para melhorar o controle de ganho de acessório. Júlio, mas dá para dar ganho acessório? Exatamente, ó, no item de cima, inclusive. Ó. Você vem aqui, ó, External Tone Max Gain. Você consegue aumentar, né, o ganho lá no acessório. E aí embaixo você consegue limitar, ou seja, você pode colocar um valor X aqui, né? Menos 2 é o default, você consegue aumentar. E aqui você consegue limitar também para justamente não estourar o ouvido, né? A gente fala estourar o áudio, né? Justamente para não ter nenhum tipo de problema. Vamos seguir um pouquinho mais em frente aqui. Aqui nos profiles, pessoal, esse aqui também eu achei bem legal essas funcionalidades, tá? A gente já tinha lá o cancelamento de ruído, né, pessoal? O cancelamento de ruído por IA. E agora a gente tem também o Audio Feedback Suppressor, que é o supressor de ruído antigo, pessoal. Ou seja, a Hytera agora tem os dois supressores de ruído embarcados no rádio. Então a gente tem o supressor de IA, que eu recomendo que você use esse, inclusive, tá? E a gente tem também o supressor de ruído antigo, tá? Que é onde ele aplicava ali toda a supressão de ruído sem medir o ruído, né? Ou seja,
Ele media sem ter aquela inteligência por trás. Eu recomendo que você use sempre o Cunha, pessoal. Coloca aqui o Noise Cancellation, você pode colocar os níveis, inclusive, tá? Ou deixa ele livre ali, o rádio se autorregula. Mas, enfim, é uma opção a mais. Essa outra opção, pessoal, ganho do fone de ouvido. Esse aqui eu achei sensacional, cara. Tá? Esse aqui, para o usuário, muito bom. A gente tem controle dos graves, médios e agudos aqui, pessoal. Olha que bacana. Do acessório, tá? Então, isso aqui dedicado para o fone de ouvido. Então, para aquele usuário que chama mais, que reclama mais da qualidade do áudio, que ele pede algum tipo de ajuste, etc. Tá? Então, com certeza, esse ajuste aqui vai fazer toda a diferença para vocês ali. Óbvio, não vai mudar da água para o vinho, pessoal, mas vai conseguir fazer um tipo de ajuste para melhorar a percepção do cliente ali. Tá? Então, a gente hoje tem como fazer o ajuste tanto do volume do alto-falante e do microfone do rádio, também agora tem um controle melhor tanto do áudio do acessório e do microfone do acessório também. Tá? Então essas duas funcionalidades são muito bem-vindas aí. Vamos seguir em frente aqui agora na parte de alertas de tons, né? Esse aqui eu gostei bastante também, que é o controle de volume da notificação do canal. Ou seja, a gente já faz o anúncio de canal, né? Seja o anúncio de canal normal ou seja personalizado, para você que coloca lá canal 1, 2, 3 ou 4, ou você que coloca administração, segurança, manutenção e assim por diante. Agora, olha que legal, você tem 3 opções, né? Basicamente, você pode deixar sem o volume current, né? Ou seja, que é o volume do potenciômetro, ou seja, do jeito que o cara largou o volume, pessoal, é o volume que vai ser anunciado o canal, tá? O grupo ali. Então, tomar cuidado. Ou você pode determinar um volume mínimo, se ela deixar no 1, né? Ou seja, não é muito importante, mas o cara quer ouvir qual que é o grupo, né? Qual que é o canal. Ou de repente você coloca no 9, que deixar no máximo, né? Ou seja, mesmo que ele esteja no volume mínimo do rádio, quando ele mudar de canal, vai fazer aquele manutenção bem alto, né? Bem cheio. Ou seja, para o usuário de fato saber que o rádio está mudando de canal, ou para ele saber qual que é o canal que ele está mudando. Tá? Então, eu achei muito válido essa funcionalidade. Então, para você que trabalha muito com anúncio de canal ou anúncio de canal personalizado, recomendo dar uma olhadinha nessa função que vai fazer uma diferença, ou você vai conseguir dar um ajuste fino aí para o seu cliente. Legal? Vamos em frente. Agora aqui na parte dos LEDs, né? Ainda na mesma aba, né? Agora tem o Scan Channel Icon, né? Ou seja, quando o rádio estiver escaneando, você vai ter mais um ícone ali na tela, tá, pessoal? Então, além de você ter o S ali na frente do canal, na parte superior ali, mais ou menos no meio do rádio, você vai ter um S grandão ali que vai identificar também que aquele canal está sendo escaneado. Na verdade, é um complemento daquela função que a gente viu do display logo no início. Vamos seguir em frente aqui. Essa é uma função mais agora para desenvolvedores, né? Para quem quer desenvolver alguma interface, alguma coisa. O rádio já tinha acesso, na verdade, na parte serial, né? Agora também na porta USB do HP5 também é possível coletar dados, pessoal, tá? Então, para quem for desenvolvedor, tá? Também é possível agora ter a interface, acesso à interface USB do rádio para conectar alguns dispositivos, seja hardware ou software, você também tem acesso agora no HP5, tá? Aqui, pessoal, a gente tem duas funções, uma eu acho mais interessante, outra menos aqui, tem menos mercado no meu ponto de vista, tá? O primeiro é a parte de pinagem, que ela foi aperfeiçoada para quê? Para a telemetria, que inclusive é o próximo item aqui da tela, tá? Onde o HP5 passa a ter telemetria. E aqui você tem um controle da telemetria para que justamente você consiga armar ou desarmar, habilitar ou desabilitar alguma funcionalidade de acordo com a interface que você montou, né? Teve uma AgriShow que a gente montou lá uma bomba d'água e um portão automático, né? Por comando de telemetria, pessoal. Só que na época a gente usou o que? Um HP7 para enviar e a interface era um HM7, isso, tá? Hoje, eu poderia ter utilizado um HP5, pessoal. Tá? Por quê? Porque agora eu tenho acesso a essa pinagem aqui e o rádio suporta esses comandos. Tá? Então, agora a gente tem, para aplicações de telemetria, o próprio HP5 já funciona. E agora, essa funcionalidade, com certeza, tá, vai chamar a atenção de vocês no futuro breve, ou a partir de agora, que é o Smart Battery Report, pessoal. Ou seja,
o rádio vai enviar os relatórios da bateria inteligente. Recapitulando, a gente passou isso no Conexão Hytera, mas talvez nem todos tiveram acesso a essa informação. O HP5, pessoal, ele tem 3 versões de hardware, né? A versão lá com GPS, uma versão com Bluetooth e uma versão que não tem nem GPS nem Bluetooth. E ele também tem 3 versões de bateria. A versão de 1.500 mAh, que é a bateria convencional ou standard, né, padrão que a gente fala. A bateria de alta capacidade, né, que é a bateria de 3.000 mAh. E a gente tem também a bateria nova, que é a bateria Smart. E o que é essa bateria Smart? Basicamente, pessoal, ela conversa com o novo analisador de bateria, que é aquele MCA26, que a gente também levou no Conexão Hytera para vocês verem. A bateria Smart, pessoal, ela envia as informações para o analisador muito, como é que fala? Muito mais rápido do que a bateria convencional. Quando você coloca uma bateria convencional no analisador, ele só começa a carregar, tá? Mais nada. Se você quiser uma análise daquela bateria, você tem que clicar lá que tipo de análise que você quer, né? E aí ele vai ter que fazer um ciclo. Inclusive, ele te avisa que vai demorar algumas horas para fazer isso. Com a bateria Smart, pessoal, assim que você conecta a bateria Smart no analisador, ele já te fala a porcentagem da bateria, a tensão, a corrente. Você vê várias informações lá no display. Isso sem fazer análise, pessoal, tá? Então, tem várias funcionalidades. Isso a gente vai ver em breve também no webinar ainda, pessoal, tá? Mas esse report aqui basicamente é o quê? Para que o rádio envie as informações através de RF, pessoal. Tá? Então, esse é um dos itens que a gente vai ter que habilitar, tá? Para o rádio reportar. E aí, lá na aba do canal, eu vou ter um outro item que complementa esse item aqui da bateria Smart. Então, para você que já comprou a bateria Smart, você tem que habilitar esse item aqui do report de bateria Smart. E lá no canal também tem uma parte lá de report que a gente já vai ver. Tá bom? Então vamos seguir em frente aqui, linkando com o item anterior, né, pessoal, da pinagem, né? Agora, na versão V3, o HP5 passa a ter telemetria também. Na aba de menus, pessoal, a gente também, né, ganhou algumas funcionalidades, né, como solicitar localização de outro usuário, né? A parte de mensagem de texto ficou um pouco mais completa, caso você queira ter acesso às mensagens. E os menus do analógico, né, também ficou mais completo ali com alguns outros itens, né? Lembrando, pessoal, que menu para usuário final é daquele jeito, né? Toma cuidado com o que vocês vão colocar. Retira potência, programação, home, ou seja, você deixa bem as interfaces para que o usuário só consiga mexer em quê? Em coisas de configuração pessoal, alto-falante, microfone, luzinha de brilho, esse tipo de coisa você deixa acessível para o usuário. De resto, pelo amor de Deus, desabilita tudo para fugir das dores de cabeça, tá bom? Vamos seguir em frente aqui. Essa aqui bem legal, é um complemento também para você que usa anúncio de canal, pessoal. Então a gente já tem anúncio de canal personalizado, controle do volume do anúncio de canal, e agora a gente também tem o quê? Ao ligar o rádio, né, ou seja, Zone Notify when Power On. Quando o rádio ligar, o rádio vai notificar qual que é o anúncio, qual que é a zona que ele está. Ou seja, o HP5, pessoal, ele tem lá 16 posições no Knob, né? Então ele trava ali no 16. Então vamos imaginar que você tem 17 canais, ou seja, você tem uma zona 2 ali. Então você vai adicionar o anúncio de canal para essa zona e aí você pode optar, quando o rádio ligar, para avisar o usuário, você, sei lá, zona 2, ou algum nome que remeta, que o usuário vai saber que ele está na zona 2. Tá? Então, mais uma funcionalidade também relacionada ao anúncio de canal. O que mais que a gente tem de novidade aqui? Joia, agora a gente chegando aqui na parte do que? Do canal, né, pessoal? Funcionalidade nova. Então vamos lá. Access Protection Type, ou seja, tipo de proteção de acesso, pessoal. Aqui, né, aí vocês podem ver que tem somente receber por interface aérea, né, e a chave, né, ou seja, uma criptografia. Aqui, pessoal, a gente vai colocar uma chave para quê? Para que esse rádio só consiga acessar a repetidora desde que ele tenha essa interface dessa criptografia, pessoal. Tá? Ou seja, na repetidora tem o mesmo item, tá? Para você habilitar. Ou seja, a gente vai fechar o sistema para a Hytera dessa maneira. Por quê? Uma vez que você colocou essa criptografia na interface aérea aqui, de acesso à repetidora, colocou na repetidora, colocou nos terminais, mesmo que o usuário tenha a programação do rádio, porém, vamos imaginar um rádio de um outro fabricante, tentando acessar o nosso sistema, mesmo que ele tenha programação, ele não vai conseguir acessar. Então entra aí uma funcionalidade nova de segurança.
E aqui, pessoal, um pouco mais abaixo, né, também na aba do canal, um complemento da Battery Smart, ou seja, Battery Info Revert Channel, ou seja, reverter, né, para o canal, seja o canal normal ou algum canal que você determine para dados, né, as informações da bateria. Ou seja, você vai lá, habilita o Smart Battery e vem aqui e seleciona o canal. Para quem tem muito GPS, muito registro, muita dados na rede, pessoal, já coloca lá uma repetidora dedicada para dados, né? E aí, o que você vai fazer? Você reverte tudo isso, tanto a localização GPS, como o registro do rádio, né? E as informações do Smart Battery também, ou seja, da bateria inteligente também, para justamente não ocupar canal de voz, tá? Para justamente você ter essa informação da bateria via como? Via RF, pessoal. Júlio, que software que eu uso para ter as informações da bateria remotamente? Você vai baixar, vai lá na nossa nuvem, baixa o MDM SE, tá? E aí você vai entrar em contato com o seu distribuidor, e aí você vai pedir uma licença da, como é que chama? Análise de bateria, tá? Então, basicamente é isso. E aí lá dentro a gente vai conseguir, além de conectar o analisador, né? O analisador também vai se conectar ao que? Ao MDM-SE, que também a gente vai conseguir puxar essas informações remotamente, pessoal. Olha que legal. Que mais de novidade aqui? Ah, essa aqui é bem bacana, pessoal. Isso aqui eu gostei bastante. É uma função que vocês pediram muito. Pediram muito. E ela passou bem desapercebida, bem quietinha, bem escondida. Vamos lá. Você vai lá em Digital, Common, Basic, desce aqui, ó, até o último item aqui dessa parte aqui, ó, lá no ID do rádio, desce o último item. Priority, pessoal. Tem lá Priority 0, 1, 2 e 3. Olha que legal. Quando você, hoje no convencional, para derrubar uma chamada, você tem lá, habilita o Priority Interrupt, ele vai ser o encode, e quem vai ser derrubado vai ser Priority Interrupt o quê? Decode, né? Legal. Agora, pessoal, você tem níveis de prioridade. Ou seja, o Priority Interrupt passa a ter 3 níveis. 0, 1, 2, 3. Ou seja, o 0 é o normal, né? É o de fábrica. E aí você vai ter lá 1, 2 e 3. Ou seja, quanto mais alto, maior a sua prioridade. Ou seja, vamos dar um exemplo prático aqui. Você colocou lá canal de emergência. Canal de emergência é emergência, gente. Então você vai colocar aqui Priority Interrupt, né? Coloca lá o Priority Interrupt e vai vir aqui no Priority, vai colocar Priority 3, tá bom? E aí vamos supor que tem um coordenador, o coordenador do time, supervisor, gerente e etc. E ele eventualmente quer falar alguma coisa importante. E aí você cria um canal para ele e coloca lá Priority Interrupt 2. Ou seja, toda vez que ele quiser falar, ele derruba todo mundo, tá? E fala. Porém, se ele estiver falando, vamos supor, o gerente está falando, e aí entra uma chamada de emergência, essa chamada de emergência sobrepõe ele. Por quê? Porque ela tem prioridade maior, ou seja, a chamada de emergência, ela sempre vai sobrepor todo mundo. Então, o chefe está falando alguma coisa, ele sobrepõe todos os funcionários da rede, tá? E aí, a chamada de emergência, seria o 3, vai sobrepor todo mundo, tá? Então, a prioridade de interrupção, pessoal, passa a ter prioridades. Você tem 3 níveis aqui ao qual você pode determinar. Bem legal isso aqui, né? Vamos seguir em frente que tem mais novidade, pessoal. Tem mais novidade legal aqui também, ó. Então, descendo um pouquinho mais abaixo, a gente tinha esses tipos de chamada, agora tem esses tipos de chamada. Júlio, o que é esse monte de chamada? Olha só que legal, vamos lá. Primeiro a gente tem esse Undressed Call and Code. Tá? O que é isso aqui, pessoal? É uma chamada sem identificação, ou seja, não tem um nome de grupo, aqui não vai ter nome, ou seja, é um grupo aleatório, onde você chama todos os grupos da rede. Tá? É quase como se fosse um all call, pessoal, tá? Mas você consegue responder essa chamada, tá? E aí ele vai vir um ID bem estranho lá, um dos últimos IDs, inclusive, do range lá. Então, é basicamente uma chamada de grupo, vamos dizer que é uma chamada de grupo especial, tá bom? Só que todo mundo consegue responder. Outro tipo de canal aqui, pessoal, a chamada broadcast. Esse aqui a gente fez bastante exemplo, deu bastante explicação. Por quê? Porque essa é uma funcionalidade que tem no sistema DMR 3 e no Tetra, tá? Como que funciona a chamada broadcast, pessoal? Anota aí. Somente um usuário vai ter acesso a esse tipo de chamada, tá? Então inclusive você não pode criar esse tipo de chamada, tá? Você coloca um botão lateral para efetuar esse tipo de chamada. Uma vez que você efetua o broadcast, pessoal, você vai clicar lá o One Touch Call, vai selecionar broadcast, tá? Para fazer a chamada. Perdão, vai colocar um botão lateral para fazer a chamada broadcast. Apertou o PTT, pessoal, o que vai acontecer? Ele chama
todos os grupos, de todos os slots, porém ninguém pode responder. Pegaram? Olha que legal. Ou seja, é uma chamada que talvez encaixe como um anúncio geral, né? Porque ninguém consegue responder. E por que ninguém consegue responder? Primeiro, o usuário não tem acesso no potenciômetro, não é um canal criado ali no rádio. Então, vamos supor, o usuário tem lá canal 1, 2, 3 só, acabou. Ele não tem acesso. Só que o seu chefe ele tem um botão lateral programado com essa chamada, Broadcast Call. Ele apertou esse botão lateral, o rádio efetua uma chamada de broadcast para a rede toda, pessoal. Tá? Para vocês terem ideia, pessoal, só quem faz chamada broadcast em convencional hoje seria o software de despacho, né? Por quê? Porque você pode selecionar todos os grupos e apertar o PTT, né? No rádio, a gente não tem como fazer essa chamada de acionar todos os grupos em todos os slots. Agora tem, porém, quando você chamar, eles não conseguem te responder. É somente um anúncio, somente uma chamada, tá bom? E a terceira nova chamada aqui, pessoal, ela é uma chamada especial privativa, pessoal, tá? Eu esqueci a tradução desse OVCM aqui, tá? Depois eu coloco aqui no chat aqui. Deixa eu pegar aqui a tradução para vocês aqui, pessoal. Só para colocar aqui na tela, que eu esqueci a tradução desse negócio aqui, ó. É aquele negócio, quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Então vamos colocar ela aqui, ó. Deixa eu pegar, vou colocar ela aqui para vocês. Que de fato essa aqui eu esqueci, pessoal. É muita coisa nova aqui, tá? Vamos lá. A tradução ao pé da letra, pessoal, a abreviação seria um Open Voice Channel Mode, né? Ou o canal em modo aberto, né? Então ele vai permitir que os outros usuários no mesmo canal, tá? Obviamente, no mesmo canal, no mesmo intervalo de tempo, ouçam uma chamada, mesmo que não sejam para eles, tá? Ou seja, é uma chamada que, se você não tiver naquele slot, você quer receber. Vamos supor, vamos dar um exemplo prático aqui. Tô lá no grupo 1, por exemplo. E aí tem grupo 1, slot 1 e slot 2, tá? Para eles partilharem. Para os usuários que querem receber a chamada ali, independente se está no slot 1 ou slot 2 da chamada, tá? Ou seja, seria meio que, entre aspas, também um pseudo-trunk, né? O usuário consegue receber essa chamada. Ou seja, é uma chamada especial, pessoal. Então, ele meio que elimina ali o time slot, né? Independente do time slot que está programado o rádio, ele vai receber essa chamada também desta maneira, tá? O exemplo prático, eu não vejo tanta diferença, tá, pessoal? Mas é uma chamada diferente, porque você elimina meio que o time slot e ele recebe o grupo independente do time slot, tá? Então, deixa eu colocar aqui, até para vocês terem na tela, deixa eu pegar a tradução, pegar o nome aqui direitinho, ó, e eu vou colar lá no chat, pessoal. Deixa eu colar lá no chat direto aqui, ó. Então, eu joguei lá no chat para vocês. E eu vou colocar aqui também, ó, o que significa ao pé da letra aqui, tá, pessoal? Até para vocês terem aí. Legal? Então, é mais um tipo de chamada que ele pode ser feito. E aí, pessoal, a gente tem uma outra funcionalidade que também vocês pediram bastante, tá? Essa também foi uma outra funcionalidade que vocês vêm pedindo ao longo do tempo aí. Over the air, ou seja, OTAP, pessoal. O OTAP, antes ele só era permitido, né? Só tinha a funcionalidade a partir do quê? HP6, né? HP6, HP7, rádios OTEX. Agora a série HP5 também conta com OTAP, pessoal. Porém, pessoal, todavia, entretanto, me sinto sempre no dever de informá-los. O OTAP, pessoal, funciona bem desde que seja programado, tá? De maneira muito bem estratégica. Exemplo, o usuário não está falando muito na rede, pega de manhã, ou à noite, ou de madrugada, um horário que pouca gente usa o rádio. Legal. Por quê, pessoal? Voz sempre tem prioridade na rede. Tá? Então, por exemplo, você mandou gravar um rádio lá, mandou ler, depois você mandou gravar. Enquanto estiver sendo feita aquela gravação, aquela leitura, se alguém entrar com PTT, pessoal, derruba o OTAP. Tá? Então, o OTAP não tem a prioridade na rede. Então, ou você tem vários canais disponíveis para fazer isso daqui, tá? Ou você tem que fazer num horário que tem pouca gente falando. E aí tem uma outra dica. No OTAP tem a opção de você criar a máscara e agendar a programação. Ou seja, olha a estratégia, pessoal. Tá? Obviamente você não vai fazer isso o tempo todo, mas olha a estratégia. Vamos imaginar, sei lá, um cliente que trabalha
um turno só. E aí à noite ele coloca os rádios na base para recarregar. E aí você precisa fazer uma reprogramação. Vamos supor que você precisa mudar alguns alias, alguns IDs, você precisa mudar alguns grupos. Legal. O que você vai pedir para o cliente fazer? Você vai pedir para ele colocar os rádios na base, né, como ele já faria normalmente, porém você vai pedir para ele deixar os rádios ligados. Exatamente. Você vai pedir para ele deixar os rádios ligados lá na base. E aí, você tendo acesso remoto lá à repetidora, conectado no OTAP, já está agendada a programação. Quando chegar o horário, ele vai enviar a programação para os rádios. Por quê? É um horário que o cliente não está usando o rádio, os canais vão estar disponíveis, e aí aquela lentidão, pessoal, o OTAP não é rápido que nem o CPS. Ele demora um tempo, já que a largura de banda do DMR ela é estreita, pessoal. Então eu não consigo ler e gravar rapidamente. Tá? Uma outra dica. Como é que fala? O pacote do DMR, como ele é pequeno, ou seja, se você selecionar todos os itens da programação que é possível ler e gravar, você vai ver que demora um tempo. Se você só selecionar ou alias ou ID, você vai ver que é bem mais rápido, ou seja, tem bem menos pacote, vai mais rápido. Tá? Então, por isso que eu falei, se você usar de maneira estratégica o OTAP, funciona bem. Exemplo de como não funciona o OTAP, pessoal. O cliente está durante o dia trabalhando e aí você quer refazer a programação dele todinha. Esquece, não vai rolar. Já vou adiantar que isso não vai rolar. Tá? Então, se você usar de maneira estratégica, dessa maneira que eu comentei, funciona super bem. Tá bom? Deixa eu ver que tem pergunta aqui chegando, pessoal. Vamos lá. Já começa bem aqui, ó. Desculpa. Peguei a informação do broadcast pela metade. Uma dúvida. Essa funcionalidade só serve com o repetidor ou o modo ponto a ponto também? Exemplo. Rádio com 6 canais em ponto a ponto. Aciona essa funcionalidade. Todos os 6 irão receber essa chamada. Boa. A funcionalidade ela funciona independente se é com repetidor ou no ponto a ponto, tá? Porque na verdade é um tipo de chamada, tá? E por ser um tipo de chamada, não influencia se você está no ponto a ponto ou na repetidora, tá? Obviamente, todo mundo tem dado de cobertura, etc, tá? Mas você pode ter ali seus 6 grupos, como você deu o exemplo. Um desses rádios talvez tenha essa chamada, né? Ou tenha essa funcionalidade, por exemplo. Apertou o botão no lateral, vai fazer o broadcast. Todo mundo só escuta, mas não consegue responder. Bom? Jóia. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta aqui, ó. Eu faço um broadcast, uma chamada, e os 16 canais, né, por exemplo, recebem independente da frequência? Exatamente, independente da frequência. Então vamos imaginar lá que você tem 16 canais, né? Você tem 16 canais. Vamos imaginar que você tem lá X frequências, né? Todos os canais ali dentro do seu sistema vão receber essa chamada. Mas lembrando, ninguém consegue te responder. Tá? Ninguém vai conseguir te responder. É só um anúncio a chamada broadcast. Tá? Inclusive, pessoal, isso nos rádios DMR no Tetra, DMR3 e no Tetra, como que funciona? Fica oculto esse grupo, o usuário não vê. E da mesma maneira, no DMR, vai ficar oculto. O cara não tem acesso no potenciômetro. Tá? Ele não vai ter, ele não tem esse canal. Inclusive, pessoal, na aba do CPS, quando vocês forem criar um contato, vocês vão ver que não tem chamada broadcast lá. Essa função está disponível onde? Nos botões laterais, pessoal. Tá bom? Então ela não está disponível como chamada na hora de criar grupos. Tá bom? Então vamos aqui, vamos seguir em frente, que tem mais funcionalidade aqui para vocês. Over there Authentication, pessoal. Ou seja, lá no OTAP eu também consigo colocar criptografia. Ou seja, se alguém encostar lá para tentar reprogramar a sua rede VRF, você coloca criptografia para justamente bloquear o acesso da programação. Vamos imaginar, pessoal, que isso aqui seria a sua senha do CPS, né? Só que para o OTAP, para que você impeça que outros usuários aí tentem reprogramar a sua rede VRF. Vamos seguir um pouquinho mais adiante aqui, ainda dentro de Basic, vocês viram que dentro de Basic tem muita função nova, né? Então agora o HP5 também, ó, em Call Location Revert, ou seja, se o rádio estiver recebendo uma chamada, ele vai reverter a localização GPS, pessoal. Então para você que está usando reversão de dados no GPS, isso aqui é super interessante, porque melhora bastante ali a eficiência do GPS com reversão de canal, tá? E aqui uma outra funcionalidade, né, para os rádios com display, né, Home Display TX, né, Contact Name, ou seja, quando você estiver em Home, né, vai aparecer o nome do seu contato ali de transmissão que está fazendo a chamada. Antes a gente só tinha o nome do canal, né, ou o nome do grupo, ou o nome do site. Agora ele vai aparecer o Contact Name da pessoa, né, o contato da pessoa ali. Essa função eu gostei bastante, pessoal.
Power Auto Adjustment, ou seja, ajustar o nível de potência do rádio de acordo com o RSSI. Olha que legal, a gente só tinha essas funcionalidades também no HP 6 e 7, agora tem no HP 5 também. Pessoal, exemplo prático para você colocar para funcionar hoje esse negócio. Habilitou o Auto Power Adjustment. Quem vai usar essa funcionalidade, pessoal? Seu Zé, Dona Maria, que trabalham embaixo da repetidora. O usuário trabalha embaixo da repetidora, não vai sair nunca da área de cobertura da repetidora com sinal forte, pessoal. Habilita isso aqui, tá? E aí você deixa nas funções, deixa no nível de fábrica, que já vai ser o suficiente. Por quê? O rádio, pessoal, desses usuários, vai manter o rádio em potência baixa em ad eterno. Por quê? Porque imagina que esse usuário não sai debaixo da repetidora, ele está numa portaria, numa recepção ou em alguma sala com HT. O rádio dele vai ficar em potência baixa o tempo todo. Imagina o tamanho da economia de bateria que você vai ter para um usuário que não sai debaixo da repetidora, por exemplo. Ou seja, vai economizar muita bateria, né? Então essa é uma funcionalidade que vem para dar um baita plus aí no ganho de bateria. Porém, todavia, entretanto, cuidado ao habilitar essa funcionalidade para os usuários que vão para a borda de cobertura da repetidora, tá? Então, assim, cuidado para não habilitar isso. Vamos imaginar, sei lá, vamos pegar uma guarda, um SAMU, ou uma empresa privada onde tem uma área de cobertura grande ali, tá? De repente, sendo uma cidade. Se você habilitar isso aqui e o nível de sinal não estiver ajustado, pessoal, pode ser que o rádio demore para identificar o nível de sinal. E aí o cara aperta o PTT, o rádio está com potência baixa, ou por causa da área de cobertura da repetidora, ou porque o nível de sinal está desajustado, e aí o rádio dele não tem área de cobertura. Ele só recebe o sinal na repetidora, mas não consegue atracar a repetidora, pessoal, tá bom? Então, cuidado ao habilitar essa função do Power Auto Adjustment, tá bom? Então, para aqueles usuários locais onde estão embaixo da repetidora, isso aqui vai cair como uma luva, vai dar uma baita economia de bateria, tá? E aqui, a mesma coisa, só que para o SFR, pessoal. Para quem não sabe, a gente tem o SFR aonde hoje? Nas duas repetidoras, na REP 25 e também na HR656, né? Uma de 10 watts, outra de 25 watts. Adicionou a licença lá, a função SFR está liberada. Agora a gente tem esse threshold, pessoal, que é basicamente o nível de sinal, tá? Ou seja, o rádio vai determinar quando que ele vai fazer a retransmissão ali do nível de sinal utilizando um SFR, caso você tenha utilizando um sistema SFR ali na rede. Ou seja, ele vai identificar aqui, se esse sinal for menor que, por exemplo, menos 95 dBm, tá? Ele vai passar diretamente ali para o SFR. Legal? Deixa eu ver aqui que tem pergunta chegando aqui no chat, vamos lá. O broadcast pode ser usado como um canal prioritário quando ele for chamado, ele cobre as outras chamadas? Boa pergunta, eu não testei usando ele, tá? Com prioridade de interrupção, tá? Eu vou fazer o teste para não falar besteira aqui antes, pessoal, tá? Mas eu acredito que deva funcionar sim, mas eu prefiro fazer o teste antes para bater o martelo, tá bom? Pessoal, eu vou fazer esse teste aqui e aí no material eu vou pegar e deixar a observação para vocês, tá bom? Aí eu coloco no corpo da funcionalidade, eu coloco aqui no corpo do texto, tá? Do slide para vocês, eu deixo essa nota ali para vocês. Eu faço o teste e coloco ali, tá bom? Inclusive eu vou colocar as notas que eu tenho no rodapé aqui, eu vou deixar visível aqui depois para vocês no material, legal? Vamos seguir em frente aqui. Lá na criptografia, pessoal, a gente também agora consegue criptografar os nossos dados de GPS, Single GPS Encrypt. Ou seja, o Single GPS, pessoal, é aquela funcionalidade onde o GPS fica um pacote bem curtinho, né? Ele só manda latitude e longitude. Porém, ele quase que quadriplica a capacidade do GPS. Por quê? Como ele só envia latitude e longitude, ele não envia velocidade, dia, data, hora, direção, altitude. Então o pacote fica bem pequenininho, tá? Porém, se você quiser criptografar os dados do GPS, tá? É uma segurança adicional que você tem também. E, pessoal, lembra lá atrás que na aba do canal tem lá o Access Protection? Exatamente, você habilitou lá essa função aqui na parte de criptografia, criou a criptografia para o acesso ao canal, e aí lá naquele canal você habilita exatamente essa chave que você criou aqui. Ou seja, pessoal, lá na repetidora também tem a mesma função. Logo, rádios que não têm essa chave criada e não tem a mesma criptografia,
os rádios não conseguem acessar a repetidora, tá bom? Então é mais uma funcionalidade de segurança para que vocês protejam ali o sistema de vocês, tá bom? Vamos seguir em frente aqui. O que mais? É isso, pessoal. Eu achei que tinha mais um slide aqui, mas é isso. As novas funcionalidades ali do firmware V3 ali, obviamente eu foquei no HP5, mas vocês podem dar uma olhada lá, mesma coisa HP6 e HP7, pessoal. Como vocês viram, tem várias funcionalidades novas, tá? Algumas, como eu falei, mais vistosas do que outras. Outras resolvem vários problemas de vocês, com certeza, no dia a dia aí. Funções que vocês podem usar facilmente durante o dia. Durante o dia, durante alguma operação, outras já para resolver problemas ali de imediato, outras eu acho que são muito superficiais, eu não vejo muita aplicação, sendo bem sincero, tá? Então, como vocês viram, pessoal, o firmware V3 junto com o CPS V3 trouxe muitas inovações, tá? Usem e abusem dessas funcionalidades, porque tem muita coisa boa, tem várias funcionalidades ali que eu acho que dá para explorar, principalmente as novas chamadas, anúncio de bateria com volume, percentual ali da bateria. Então tem muita coisa legal ali. O ajuste de potência da bateria de acordo com o nível de sinal. Pô, isso vai economizar muita bateria de usuário. A gente sabe que duração de bateria é um calcanhar de Aquiles de todo o sistema de radiocomunicação. Então a gente está sempre tentando aprimorar o ganho e a eficiência da bateria. Então, sem dúvida, é outra baita funcionalidade para vocês. Tá bom? Pessoal, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu voltar aqui para o chat aqui. Vamos lá. O terminal só dá transmissão em uma frequência, então um broadcast em PTP, eu imagino que seja ponto a ponto. Só funciona nos grupos e slots e não frequências separadas, certo? Bem, eu fiz a chamada broadcast, pessoal, somente com grupos aqui na repetidora. Eu posso até fazer no ponto a ponto, mas se ele funcionou na repetidora, a tendência é que funcione também no ponto a ponto, tá, pessoal? Não teria o porquê não. Esse OTAP é feito pelo CPS convencional ou através de um outro software de programação? Tem um outro software, tá? Entra lá no nosso Drive, eu vou mostrar aqui para vocês. Lá no nosso Drive a gente tem um OTAP para XPT e um OTAP para convencional DMR, legal? Eu vou mostrar para vocês já. Deixa eu ver várias mensagens aqui. Valeu, obrigado. O professor está cada vez melhor. Valeu, obrigado. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Pessoal, antes de finalizar aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui o driver, até para responder essa pergunta do OTAP, pessoal. Tem bastante gente perguntando do OTAP, pessoal. Deixa eu arrastar para a tela aqui. O famoso quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá. Drive na tela. Pessoal, para quem não tem acesso, esse é o nosso... Opa, deixa eu voltar aqui, senão eu não enxergo aqui as perguntas aqui, pessoal. Volta aqui na tela. Jóia. Pessoal, para quem não sabe, esse é o nosso drive da Hytera. É administrado por mim, pelo Zé e pelo Cata, tá? Clicou no item, você vai clicar aqui, Hytera Wings. Onde que fica o OTAP aqui? Você vai vir aqui, Softwares. Você vai procurar aqui DMR. Você vai procurar OTAP. Aí no OTAP, pessoal, tá marcado aqui, ó, OTAP para convencional, OTAP para XPT, tá? Então o software é gratuito, basta acessar o site lá, acessar o nosso link, pega lá a informação, mas segue aquela recomendação que eu falei para vocês, pessoal. Usa o OTAP no momento lá onde o usuário não está trabalhando, tá bom? Aí vai rolar legal. Se você tentar usar o OTAP durante a operação do cliente, já vou avisar que isso vai dar uma baita confusão, vai te causar mais problema do que solução, tá bom? Deixa eu colocar outra informação na tela, pessoal, que muitos de vocês perguntam todo o evento aqui. E eu preciso colocar aqui para vocês, que é justamente o que, pessoal? Aonde que vai o material da Hytera? Eu acompanho o webinar, eu quero baixar o webinar, para onde que vai o material? Pessoal, site da Hytera na tela para vocês, tá? Você vai entrar lá no site da hytera.com.br, vai vir aqui sobre a Hytera, vai clicar aqui, webinars, ele vai te direcionar para essa parte aqui, ó. A gente tem uma aba específica para os webinars, pessoal. Inclusive, você que não viu o lançamento do Cubo DMR Tier 3, tá? Já tá lá o material que a gente usou na apresentação e o vídeo do webinar lá, pessoal. E daqui a pouco a gente já vai subir também esse material do que a gente acabou de fazer, tá bom? E por último, pessoal, eu tenho que deixar vários recados aqui, ó. E por último aqui, Júlio, como é que eu faço fazer os treinamentos da Hytera? Tá aqui, ó, plataforma de treinamento Hytera Wings University, pessoal. Inclusive, a gente já está trabalhando em vários conteúdos novos
Vocês vão se surpreender, tem muita coisa nova. Mas para você que não conhece, tá? Entra lá, reiterawingsuniversity.com.br, faz a sua inscrição, tá? Se não me falha a memória, em 1 ou 2 dias no máximo você recebe seu login sem. Inclusive, vou logar o meu aqui para vocês verem. Ó. Ele já entra aqui com a senha automaticamente aqui, ó. Entrou na tela, acessou, pessoal, o login e senha. Vamos lá, tá carregando. Entrou, você vai ter todos esses treinamentos aqui, pessoal. Protocolo DMR, protocolo Tetra, sobre as repetidoras, programação de rádios, XPT single site, XPT multisite, programação de sistema Tetra, como é que programa rádio Tetra, tá lá, pessoal. É só acessar. Bodycam, protocolo XPT, como que funciona, como que configura IP trunk, pseudo trunk, como faz anúncio de canal. Olha a quantidade de treinamento que tem aqui, pessoal. Tem muito treinamento, conceitos de RF 1 e 2, e nós estamos trabalhando em vários outros treinamentos, pessoal. Vários outros. Muito em breve. Ah, doido para soltar spoiler aqui, mas não posso, tá? Vários outros treinamentos que a gente está trabalhando para soltar para vocês lá no Wings University. Então, corre lá, se inscreve, tá? Não deixa de fazer os treinamentos. Muito importante para todos vocês aí, pessoal. Tá bom? Pessoal, vou chegando ao fim de mais um webinar inédito para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais esse material inédito para vocês. Com certeza vai ajudar bastante vocês no dia a dia. Ficou com dúvida? Entre em contato com o time da Hytera, entre em contato com o distribuidor. Inclusive, deixa eu mandar um abraço para eles aí, pro time da GRS, pro time da 3R, pro time da Agora Telecom. Tá sempre junto com a gente aí. Obviamente, pro meu time aqui também, que tá sempre presente aqui. O Cata é o meu background. O Cata é meu background aqui no chat aqui. Tá bom? Pessoal, se você não tem mais perguntas, um abraço e uma ótima semana para todos vocês. E deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vamos ver. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Obrigado, mais um webinar de sucesso. Valeu, forte abraço, equipe DRM. Obrigado. Valeu, Sheila. Seu Igor, valeu, um abraço. Valeu, seu Alex, tamo junto. Obrigado, ótimo treinamento, time com vontade. Valeu, pessoal. Muito boa aula, o professor tá de parabéns. Valeu, obrigado, gente. Sempre um prazer. Isso aqui sem vocês não teria graça nenhuma. O legal é vocês fazendo as perguntas. Valeu, valeu, seu André. Um abraço. E é isso, pessoal. Acho que as perguntas cessaram. Pessoal, obrigado. Valeu, até a próxima e uma ótima semana para todos vocês. Fui.